Muita gente fala assim, o Delphi não é orientado a objeto, né? Ué, o Delphi não é orientado a objeto? Não, o Delphi é procedural. O Delphi é estruturado. Não, o Delphi é orientado a objeto. Não, porque porque você arrasta componente. Ué, vamos lá no Delphi então. E componente é o quê? É um ser de outro planeta? Então, quando eu venho aqui e abro um projeto no Delphi, só porque o Delphi trouxe para mim esse formulário de graça, sem eu ter pago nada por ele, sem eu ter que ficar escrevendo código para poder fazer essa caixinha aqui, só porque eu não fiz isso, eu não é orientado a objeto? Isso aqui é o quê? É um OVNI, por acaso? É um ET? É um ser espiritual? Não. Isso aqui é um objeto da classe Tform1, que herda de Tform. Isso aqui é orientação a objeto. Quando eu pego aqui e adiciono um botão, o que é esse botão aqui? É um componente. Não. Esse botão é um objeto da classe TButton. É uma instância. O teu projeto está em tempo de design, mas o Delphi está em tempo... O teu projeto está em tempo de design, mas o Delphi está em tempo de execução. Quando você clica aqui, F11, vai no Object Inspector, seleciona o formulário e é listado as propriedades desse formulário, você está listando aqui propriedades do objeto Tform. E isso foi feito através de reflexão computacional, RTTI. Então isso aqui é orientado a objeto. Não, porque o Delphi é orientado a evento. Meu Deus do céu! Quem foi que falou que o Delphi... não, porque você vem aqui no botão e vai no evento onClick, dá um duplo clique aqui, o programa é orientado ao evento. Mas quem falou, pelo amor de Deus, gente? A única coisa que o Delphi fez pra gente foi criar uma procedure automaticamente. Então isso aqui é um método. Método de uma classe Tform1. Ok? Mais do que isso, ele cria pra gente automaticamente um manipulador de evento. Então, se eu venho aqui, dou um duplo clique e faço um show message de teste, o que o Delphi faz para mim é criar um manipulador de evento para mim. Se eu for navegando dentro das classes aqui, até chegar, eu vou navegando, tem uma estrutura de classes e componentes aqui para mim, que tem uma série de codificações, de códigos, que me permitem usufruir de todos esses benefícios que eu, porventura, posso usufruir. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma procedure do clique. Então, quando você vai lá e programa, dá um duplo clique e programa um evento, na verdade, o que o Delphi... Primeiro, como é que funciona o clique de um botão? Então, quando eu venho aqui, olha só que coisa louca que a gente faz com tanta naturalidade e não presta atenção, né? Quando eu venho aqui e faço isso, o que aconteceu? Rodrigo, você clicou no botão e deu um show message. Não. O que aconteceu foi o seguinte, o Windows é um sistema operacional baseado em janelas, em handles, por isso que o nome dele é Windows. Baseado em janela, por isso que o nome dele é Windows. Cada janela tem um identificador chamado handle. Cada janela no Windows, cada objeto no Windows é tratado como uma janela. Então, isso aqui é uma janela. Esse botão para o Windows também é uma janela, ele tem um handle. Todos esses objetos têm um handle. A aplicação tem um handle. Então, quando eu clico aqui, o sistema operacional Windows manda uma mensagem para a minha aplicação, dizendo o seguinte, olha, uma mensagem WM-click, uma mensagem de clique de mouse, foi enviada para o componente, para o objeto tal. Então, esse objeto recebeu uma mensagem do sistema operacional, uma mensagem de clique, ok? Deixa eu ver se está aqui também nessa unit. Então, observem que dentro da VCL, aqui, dentro da VCL, na classe WinControl, olha o nome da classe, WinControl, relação com o Windows. Então, nessa classe WinControl, a classe WinControl está preparada para receber só esse monte de mensagem do sistema operacional aqui, Só esse monte. Tá? Isso fora as outras que estão herdando mais acima. Entre as mensagens do sistema operacional que ela pode receber, eu não vou ficar procurando, mas aqui dentro, o clique está aqui dentro. Em algum lugar o clique está aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar. Tá? O clique está... Vou pegar aqui o keydown, que é pressionamento de tecla. Então, quando você pressiona uma tecla no edit, o Windows manda a mensagem WM keydown para aquele objeto. Para o botão, para o edit e tal. E aí, o que a classe faz? Quando a classe recebe aquilo ali, ela faz o seguinte, tem algum procedimento responsável por receber a mensagem do Windows keydown?
Tem. Que procedimento é esse? É o WM-KDAO. Você vai no WM-KDAO, olha o que ele faz. If do KDAO, então ele faz um do KDAO. Vamos lá no do KDAO ver o que ele faz. Vamos lá no clique, o clique tá, o clique é melhor, tá? Pra gente ver que ele tá bem mais simples, tá? Então, recebeu uma mensagem do sistema operacional, ele vai chamar o do alguma coisa ou o clique alguma coisa, porque a regra no Delphi é assim, on exit. Ou ele internamente chama um exit ou do exit. KDAO, ou ele vai chamar o KDAO ou o do KDAO. On click, ou ele vai chamar o clique ou o do clique. No caso do clique, ele chama o clique, né? E o que ele faz, ó? Ele faz um if assigned f on click. É sempre assim, os eventos são sempre assim, if assigned, if assigned. O que ele está testando aqui? Na verdade, quando você dá um duplo clique aqui e programa o evento, você não está programando o evento, você está criando uma procedure, o Delphi cria uma procedure para fazer um method pointer para responder ao manipulador de evento. Toda a manipulação dos eventos já está pronta para a gente. É por isso que a gente só basta vir aqui e dar um duplo clique e programar. Dou um duplo clique aqui no evento e programo. Dou um duplo clique no outro evento e programo. Por que eu consigo fazer isso no Delphi? Porque tudo já está pronto dentro da VCL. Isso é o lado bom e o lado ruim do Delphi, né? Por tudo estar pronto, o programador acha que a coisa funciona aqui, né? E aí um monte de gente começa a falar um monte de besteira, que é orientado a evento, que não é orientado a objeto. Você quer mais orientação a objeto do que isso aqui? Olha a quantidade de classes que tem aqui dentro da VCL. Olha o que o Delphi faz dentro do teu encontro. Então o Delphi é sim orientado a objeto. Implementa sim todos os paradigmas de orientação a objeto. O problema é que muita gente não sabe como as coisas funcionam no bastidores. E acha que isso aqui, só porque você deu um duplo clique lá e criou um evento, ou porque jogou um componente aqui, que isso aqui não é orientado a objeto, ou que isso aqui não é um objeto. Claro que é um objeto. Você tem a opção, se você quiser sofrer programando em Delphi, você pode, ok? Ah, Rodrigo, eu quero trabalhar com Delphi igual eu trabalho com sofrendo. Eu posso? Pode, ó. Vem aqui, ó, File, New, Order. Eu vou criar aqui um projeto console. O que é um projeto console? Um projeto console é um projeto que não tem interface, ok? É aquela telinha preta, tá? Então eu vou vir aqui. Tá vendo? Ele pula na tela, dá aquela piscada e some, porque ele é um projeto console. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá com File, New Form, eu posso fazer aqui, ó. VCL.forms. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O que o Delphi fez para mim, lá com File New Application, eu posso fazer aqui. Claro, existem hoje em dia frameworks aí para Java, .NET, que permite você criar visualmente as telas, mas não foi sempre assim. O Delphi foi sempre assim, desde o início, né? E muito melhor que qualquer um, né? Então eu vou colocar aqui, ó, largura de 800, vou colocar altura de 600, vou colocar o caption, como, igualzinho o Delphi faz, né? Form 1, ok? Ponto show, tá bom, vou dar um show aqui. Show modal, ok? Rodar a minha aplicação console. E o Delphi vai fazer exatamente o que ele faria se eu fosse lá em File New Form. Tá aqui, ó, Form 1. Ah, Rodrigo, se eu quisesse um botão aí? Ué, vamos lá, quer um botão. B do tipo T-Button. É ou não é orientado a objeto? Só porque eu fui lá e dei File New Form, ou porque eu fui lá e dei um Ctrl Alt P e joguei um botão na tela? Só porque eu fiz isso não é orientado a objeto? Quem disse isso? Quem disse isso não sabe o que está falando, né? Standard Controls.
Então eu venho aqui, ó, B recebe THebutton ponto create, passando o form como owner dele. Button.caption recebe, fazer igual o Delphi faz, ó. Button 1, ok? B.largura, eu não sei quanto é a largura default de um botão, vou botar aqui 50, sei lá, tá? B.parent. O que é o parent? Eu estou dizendo onde o botão vai estar contido no formulário. Também vou posicionar esse meu botão, certo? Eu quero ele a 100 pixels da esquerda e quero ele a 150 pixels do topo, ok? Vamos rodar a aplicação. Opa, cadê meu botão? Por que ele não apareceu lá? Botão create, botão parent, largura 50. Será que é porque eu não defini a altura? Que coisa. B.parent recebe F. Ah, óbvio, né? Que cabeçudo. Como é que eu vou criar o meu botão depois de exibir o formulário, né? Enquanto eu não fechar o formulário, o botão não é criado. Pô, que... Tô parecendo aluno, pô. Tá lá o meu botão, ó. Ó que maravilha. Ó, dá para apertar ele tudo. Então, quer dizer, só porque eu tenho a opção de vir aqui e fazer um File New, VCL Forms Application, e o Delphi trazer para mim, tá? De graça um formulário. E só porque eu fiz isso aqui, né? Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Só que eu não quero fazer via código, eu quero fazer aqui no RED, no Rapid Development Application. Então eu vou lá e vou colocar 50 de largura, vamos colocar 30 de altura, vai ficar igualzinho ficou lá, ó. 30 de altura, botão 1 já está escrito, a gente vai botar ele left 100 e topo 150. Prontinho. Prontinho. Mesma coisa que eu fiz lá. Só que aqui eu fiz utilizando a IDE. Então, meus caros, toda vez que você ouvir alguém falar que o Delphi é orientado ao evento, é procedural. Não, o Delphi é orientado a objeto. Porém, ele tem uma IDE e me permite programar utilizando o modo RAD. Rapid Application Development. Eu consigo desenvolver, é o desenvolvimento rápido de aplicação. Isso faz com que a maioria dos programadores Delphi sejam preguiçosos, sejam taxados, e aí eu dou razão, como meros arrastadores de componente, porque eles não querem entender, sabe? Eles não querem se aprofundar nos estudos, eles não querem entender o conceito, eles não querem saber como a coisa funciona nos bastidores, eles querem simplesmente arrastar, soltar e fazer funcionar. E aí, quando o negócio cresce, quando a empresa cresce, ele precisa contratar um segundo programador, um terceiro programador, ele se vê no sal. Porque o código dele está tão espaguete, mas tão espaguete, tão enrolado, tão embolado, tá? Que ele, o jeito agora é destruir e fazer outro, é destruir, né? E não é bem por aí. Mas por quê? Porque nós não somos ensinados da maneira correta desde o início. Nós somos ensinados a trabalhar e fazer o código espaguete, misturar tela com regra de negócio, com banco de dados. O negócio é fazer funcionar, o negócio é fazer... A gente desenvolve rapidamente, mas não consegue manter o software de forma rápida. Aí vem um monte de bug, um monte de efeito colateral, e aí é só sofrimento, né?